Iniciamos hoje mais um livro chamado Deus Trabalha no Turno da Noite, de Rommel. Atos de amor que seu pai realiza, mesmo enquanto você dorme. O prefácio diz assim: O turno da noite. Era meia-noite em Last Chance, Colorado. Não havia grandes movimentos, apenas uma velha caminhonete recheada com 4 estudantes universitários sonolentos, de pernas compridas, da faculdade bíblica. Por sermos representantes da nossa escola naquele verão de 1964, estávamos atravessando o país em uma viagem de relações públicas. Todos nós jogávamos na equipe de basquete, cantávamos em um quarteto e fazíamos rodízio pregando e usando o projetor de slides. Quando terminamos o serviço em uma pequena igreja nos subúrbios de Denver naquela noite, já passava das 10 horas. Eu fora o pregador da reunião, o que significa recitar o sermão, meu único sermão. Alguma coisa sobre Davi e Golias. Eu já havia decorado o conteúdo como é natural e pregava tantas vezes a mesma coisa que se um dia tivesse laringite, qualquer dos colegas poderia ter dado a mensagem palavra por palavra, gesto por gesto, piadinha infame por piadinha infame. Estávamos em um trecho estreito da estrada 71, perto de Last Chance. Meu amigo Herbert, com seus 1,90 metros de altura e 108 quilos, tinha uma namorada que morava perto da serra em Sterling. Nosso plano era acampar na sala de estar dela naquela noite. Penso que poderia ter acontecido com qualquer um de nós, uma vez que estávamos todos exaustos, mas o nosso motorista dormiu na direção. No assento de trás acordei quando o carro deu subitamente uma guinada para a direita e depois para a esquerda. Eu gritei algo e depois desmaiei quando nossa caminhonete avançou para o acostamento e caiu em um barranco, capotando várias vezes e depois ficando de pé no fundo, com a frente para a encosta. Quando voltei a mim, a caminhonete ainda balançava e senti cair terra do teto sobre mim. Percebi que a luz estava ligada e que havia vidros quebrados por todo lado, que minhas costas doíam, que os ponteiros luminosos do relógio do painel marcavam 00:02 e que eu estava completamente sozinho. Sozinho? Por que estava sozinho? E os outros para onde tinham ido? A porta de trás, perto de mim, abriu-se de repente, mas não havia ninguém lá. Saí então do carro. Estou ferido? Onde estou? Onde está todo mundo? A lua cheia clareava a encosta coberta de relva, mas eu não conseguia ver ninguém. O choque e uma sensação de medo começaram a roer minhas entranhas. Ouvi então alguma coisa, uma espécie de gemidos ou soluço. Segui o som e encontrei Joey. Joey era também um sujeito grandão, 1,86 m e 113 quilos, mas aquela coisa no mato não parecia com o Joey que eu conhecia. Seu rosto, à luz do luar, era uma máscara de sangue. Ele olhava para mim. Ron gemeu. Ron, ajuda-me! Ele levantou as mãos para mim e o sangue correu pelos seus braços. Joey parecia um monstro caído, saindo de um filme de terror. Lembro-me de ter desejado correr, só virar o corpo e ir embora daquele lugar tão depressa quanto podia, e de alguma forma apagar aquela cena da minha mente. Jamais tinha ficado com tanto medo em minha vida. Ron! Gritou Joey, levantando aquela mão sangrenta. Eu o tomei e fiquei segurando. Então ouvi novamente alguém gemendo. Espere um pouco, Joey, disse eu. Volto já. A alguns metros do outro lado do carro encontrei Herbert. Sua perna estava torcida em um ângulo estranho e ele parecia sofrer terrivelmente. Jim estava ali perto. No entanto, nenhum dos dois parecia tão mal quanto Joey. Voltei para onde Joey estava e fiquei sentado junto dele, certo de que ele não poderia viver por muito tempo. Em algum lugar eu aprendera que as pessoas feridas deveriam ficar acordadas. Eu disse, vamos recitar alguns versículos, Joey. Você se lembra deste? Comecei a dizer então todos os versículos bíblicos que podiam lembrar.
Enquanto fiquei ali sentado, segurando a mão de meu amigo, comecei a perceber como nossa situação era terrível. Já era tarde da noite. Estávamos em um campo escuro. A 71 era um trecho deserto da estrada. Comecei a orar. Senhor, está escuro e estamos com problemas. Ninguém sabe onde nós encontramos. Ninguém viaja por esta estrada. Ninguém virá aqui. Mas, Senhor, tu nos vê. Tu sabe onde estamos. Ajuda-nos, Senhor. Por favor, precisamos da tua ajuda. 5 minutos depois ouvi algo à distância. Um carro? Subi pelo barranco e cambaleei para a estrada. Era um carro. Eu podia ver os faróis se aproximando. Fiquei no meio da estrada e sacudi os braços como louco. O carro parou e um jovem, com cara de assustado, baixou o vidro e olhou para mim. Tivemos um acidente, gaguejei. Nosso carro caiu lá embaixo. Meus amigos estão muito feridos. Graças a Deus que você apareceu. O homem desceu o barranco enquanto sua mulher foi até a casa de fazenda mais próxima para chamar uma ambulância. Enquanto esperávamos, o homem conversou comigo. Quero contar-lhe uma coisa surpreendente, disse ele. Minha mulher e eu estávamos em um acampamento esta noite. Depois do culto, nós nos olhamos e dissemos: Vamos pegar o caminho mais longo de volta. O luar está lindo. Vamos passear um pouco. É estranho, porque nunca pegamos essa estrada, e especialmente esta hora da noite. Tudo o que eu podia pensar é que Deus ouvira a oração trêmula de Rom, em nosso perigo, em nosso sofrimento, em nosso isolamento, no escuro. Ele estava trabalhando no turno da noite. Você já trabalhou no turno da noite? É um pouco estranho. É levantar no final do dia e ir para a cama ao amanhecer do sol. É tomar mingau de aveia e suco de laranja, enquanto a maioria das pessoas está comendo macarrão e ervilhas. É um mundo diferente do turno do dia. Na cidade, o trânsito diminui, o ar fica mais frio e os compradores retardatários somem gradualmente na escuridão. Fora da cidade, nos subúrbios, a vizinhança fica silenciosa, as calçadas vazias. Você pode ouvir um cão a 6 quarteirões de distância, latindo para o que quer que perturbe os cães à noite. A maioria das janelas fica às escuras. A maioria dos carros está na garagem. A maioria das pessoas já dorme, mas nem todos, não os do turno da noite. No terceiro andar de um hospital suburbano, uma enfermeira de branco pisa no linóleo polido da unidade de tratamento intensivo. Seus sapatos macios de couro quase não fazem barulhos enquanto se movimenta de leito em leito. Seus olhos experientes observam monitores, gráficos, frascos de soro, luzes pulsantes e os rostos abatidos dos homens e mulheres sedados. Um padeiro na cozinha de uma confeitaria no centro da cidade coloca uma bandeja de bolinhos no forno. Depois espalha chocolate granulado sobre uma dúzia de rosquinhas cor-de-rosa para os clientes sonolentos que entram tropeçando pela porta de madrugada. Ele cantarola, acompanhando a música do rádio, enquanto um calor delicioso e perfumado enche o pequeno aposento dos fundos e invade a noite. Sob a luz forte e artificial das lâmpadas de mercúrio, uma turma de operários se apressa em fazer reparos na rampa de saída de uma grande ponte da cidade. Em breve, habitualmente, a primeira leva de trabalhadores vai passar velozmente por ali, sem um pensamento sequer para os que labutaram a noite inteira a fim de possibilitar sua passagem. Um homem com a barba por fazer, vestido de roupão, em um quarto no sobrado, verifica a água em um vaporizador e depois se curva sobre o berço para ouvir novamente o respirar ofegante de seu filhinho de 9 meses. No quarto ao lado, a mulher esgotada cai em sono profundo, enquanto o papai faz seu turno da noite. Um jovem soldado, em um posto de escuta no perímetro do seu acampamento, treme de frio na escuridão úmida. Ele muda um rifle automático de um braço para o outro e esfrega com as mãos as pálpebras pesadas. Cochilar está fora de questão. O risco é muito grande. É a sua vigília. O inimigo está à espreita e a vida de seus colegas adormecidos está em suas mãos. A 42 mil pés de altura sobre o mar
Enluarado, o piloto de um jato vira duas chaves, murmura uma afirmativa para um controlador de tráfego aéreo distante, puxa uma alavanca e guia sua aeronave de modo a fugir de uma área de turbulência que está se formando no horizonte. Enquanto 358 almas dormem na semi-escuridão às suas costas, ele observa as estrelas, o oceano negro e prateado lá embaixo, e aceita com gratidão a xícara de café quente das mãos da aeromoça. Muito antes de o dia nascer, uma mãe insone levanta da cama e cai de joelhos no tapete. No silêncio pesado, ela murmura uma oração por uma filha em uma cidade distante, desesperadamente infeliz, talvez em perigo. É o turno da noite. É um policial em uma ronda, percorrendo as ruas escuras, varridas pela chuva em uma tempestade. É um jovem pai em uma serraria, trabalhando no único emprego que encontrou para sustentar a família. É uma turma do corpo de bombeiros com o equipamento pronto, esperando o telefone tocar. É um DJ de uma estação FM, apertando botões, mesclando CDs e lendo a previsão do tempo do dia seguinte para uma audiência vasta e invisível, espalhada por 3 estados, esperando ouvir uma voz amiga à noite. É possível que alguns de nós não pensemos muito nesses homens e mulheres que trabalham enquanto dormimos. Podemos tomá-los como certos, mas eles estão em seus postos, do mesmo jeito. Eles batem o cartão de ponto quando chegam e quando vão embora. Seus olhos estão abertos e alertos, enquanto os nossos se fecham. Eles estão colocando as roupas de trabalho enquanto vestimos pijamas. Estão em algum lugar, lá fora, todas as noites do mundo, e precisamos e dependemos deles mais do que pensamos. Mas eu conheço outro alguém que trabalha no escuro. Foi algo que aprendi em meio a um pesadelo em um lugar chamado Last Chance, última oportunidade, e 10.000 vezes mais desde então. Deus trabalha no turno da noite. Já pensou nisso? Ele está ocupado enquanto você dorme. Ele está a postos enquanto você sonha. Ele está completamente ligado enquanto você tirou o plugue da tomada. O salmista explica assim: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Salmo 121. Este é o Deus que se move fora do nosso campo de visão e se ocupa com tarefas além do nosso entendimento. Seus olhos observam o que não podemos ver e suas mãos trabalham habilmente onde só podemos tatear. Este é o Deus que se estende, que pensa, planeja, molda e vigia, controla, sente e age, enquanto estamos inconscientes debaixo de um lençol e um cobertor. Mas não pense que ele está lá fora cuidando de buracos negros e quasares, ou mexendo em moléculas de hidrogênio em galáxias distantes. Deus trabalha no turno da noite por você. Ele fica ocupado a noite inteira pensando em você. O interesse dele em você não diminui de jeito nenhum. Ele está ocupado por sua causa, mesmo quando você não percebe, mesmo quando não está fazendo absolutamente nada. Quando se trata da sua vida, ele jamais deixa de observar, dar, dirigir, guardar e planejar. Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando você acorda de manhã, quando abre os olhos, sua mente desperta. Pode apegar-se a este pensamento. Deus trabalhou a noite inteira por sua causa. Davi voltou a esta verdade básica repetidas vezes no período turbulento como fugitivo. Deito-me e pego no sono, escreveu ele. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Salmos 3:5 e 4:8. Eu sei que ele está trabalhando. Sei que ele está no seu posto. Inúmeras vezes, porém, não tenho ideia do que ele está fazendo. Para ser franco,
Há ocasiões em minha vida em que ele não parece estar fazendo muita coisa. Fixo os olhos nas trevas sombrias de minha frustração, tristeza ou confusão e não posso ver nada. Talvez meus olhos não enxerguem bem à noite. Algumas vezes você talvez se pegue dizendo: Deus parece estar fazendo horas extras, trabalhando nos feriados e nos fins de semana em outros, mas se Ele está atuando em minha vida, é o mesmo que colocar um cronômetro em uma geladeira. É como ver a era crescendo na parede de um prédio de tijolos. Ela cresce tão devagar que não posso saber se alguma coisa está realmente acontecendo. Muitas vezes em sua vida tudo parece um tédio sem fim, enquanto a vida de outros é uma grande aventura. Outros falam de Deus fazendo isto e aquilo, ensinando-lhes verdadeiras e verdades profundas, dando-lhe canções à noite e murmurando palavras de sabedoria e consolo. Mas para você, tudo continua mais ou menos escuro e quieto. Se um inventário ocasional da sua vida o levar a dizer: Deus não está trabalhando aqui, então quero fazer uma pergunta. Você sabe que Ele está? Essa pode ser uma pergunta muito difícil para responder na afirmativa. Você anseia pela maturidade, mas sente que continua sentado em uma carteira na escola primária de Deus. Você está lutando contra um vício, desejando a libertação, mas ainda não conseguiu. Você tem se esforçado para consertar seu casamento, mas é inutilmente. Você esperou meses, talvez anos, pela volta de um filho pródigo. Todavia, seu quarto continua vazio e vago, o seu lugar na mesa. Você entregou seus negócios a Deus da melhor maneira que pôde, mas enfrenta agora a sombra da falência. Você tem vontade de dizer: se Deus está trabalhando em minha vida, certamente não consigo ver isso. Mas entenda, mesmo que não apareça cartazes com dizer em construção, nem sinais de máquinas pesadas em ação, nem o som de martelos celestiais ao fundo, o arquiteto e construtor mestre está sempre trabalhando ativamente em nós. Policiais, pilotos e enfermeiras não são os únicos que fazem parte do turno da noite. Deus também faz. Ele vem agindo assim há séculos. Sua linha de tempo parece caminhar como uma lesma e seu trabalho, assim como o de um artista, fica escondido por uma lona, mas ele está a postos. Deus conhece a sua circunstância e se move entre elas. Deus conhece o seu sofrimento e monitora cada segundo dele. Deus conhece o seu vazio e procura enchê-lo de um modo que supera qualquer dos seus sonhos. Deus conhece suas feridas e cicatrizes e sabe como curá-las mais profundamente do que possa imaginar. Na verdade, essa é a ideia que este livro quer transmitir. Alguns livros são muito complicados e técnicos, tentam resolver uma porção de coisas. Este não é assim e não faz isso. Ele apenas repete uma mensagem básica de 19 ângulos diferentes, pois alguns de nós levamos tempo para entendê-la. Trata-se apenas de um modo simples de dizer: Deus está mais ocupado em sua vida do que você jamais poderá ver ou saber. Em outras palavras, Deus trabalha no turno da noite. Mesmo quando nada parece estar se movendo na escuridão, mesmo quando a sua situação parece fora de controle, mesmo quando se sente sozinho e com medo, mesmo em Last Chance Colorado, Deus está trabalhando por você.